Olá, olá, bem-vindos para mais uma aula de xadrez e agora a gente vai analisar a linha principal dessa variante Steinitz, né, jogando de pretas contra a espanhola, né, fazendo tudo que a gente já estudou nas aulas passadas. Então beleza, começa com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5 atacando o meu cavalo e eu jogo A6 atacando o bispo dele. Lembra de não jogar D6 direto. Primeiro a gente joga A6, ele joga A4 e agora eu jogo D6. Ele pode jogar C3, é uma possibilidade que a gente viu jogando de brancas. E ele pode fazer o roque. Ele fazendo o roque, eu jogo bispo G4, por exemplo. Essa opção é uma opção bastante caótica. Bastante bagunçado, mas é bem bonito. Vocês vão ver. Por quê? Se ele joga H3, eu jogo H5. E isso daqui é muito legal de fazer. Isso daqui é muito interessante para a gente brincar, mas claro, essa ideia ela é mais bagunçada, a gente tem que estudar mais porque ela é um pouco mais complexa. Por quê? Ele não vai tomar aqui. Se ele tomar, já era para ele. Se ele tomar, eu vou tomar aqui. Cavalo tem que retornar para não entregar peça e dama H4 ganha. Se ele tentar avançar ali com F3, eu avanço com o peão para G3 e enfim, já era, ele perdeu o jogo, não tem mais o que fazer. Então ele não vai capturar. Se ele não vai capturar, ele pode jogar D4 e aí eu jogo B5, já tem todo mundo sendo atacado aí. Bispo B3, cavalo toma D4. E agora, como ele tem uma nova casa para o cavalo, ele pode tomar G4. Peão toma G4, peão de H. Cavalo G5 agora, né? Ele escapa, bloqueia ali a diagonal da dama. E essa ideia é bem interessante. Tem um jogo tem um jogo que aconteceu essa variante de verdade dentro da variante Steinitz. Depois a gente vai comentar, mas o primeiro jogo que eu quero mostrar é do Paul Keres, foi jogando a versão mais normal, mais sensata. Então, beleza. Se eu quero jogar loucura, se eu quero surpreender meu adversário, bispo G4 é uma ideia interessante se ele não conhecer essa abertura. Se ele conhecer, melhor jogar bispo D7. Bispo D7 é bem mais tranquilo, bem mais sólido, né? Bem mais de boas. Ele pode jogar agora algumas coisas. Por exemplo, se ele joga bispo toma C6, eu capturo de peão. D4 toma D4, cavalo toma D4. E é praticamente uma transposição para a posição que a gente já viu, né? Com o cavalo F6. Não mudou muita coisa. Se ele tomar de dama, C5, dama retorna para D1 e bispo E7 aqui, ó, finaliza o meu desenvolvimento com as ideias de cavalo F6 e bispo G4. Tá ótimo aqui para as pretas, tá tranquilo, né? Ficamos numa posição bem interessante. Se ele joga C3, que é a variante principal, né, dessa linha da Steinitz, a gente joga cavalo F6. Se ele joga D4, a gente joga bispo E7. A gente tem um bispo menos ativo, mas é uma ideia. Ou a gente joga G6, para ter o bispo mais ativo. Essa ideia é mais interessante se você pretende atacar mais. Ele pode jogar D4, e aí a gente joga bispo G7, com a ideia de cavalo E7 e depois roque. É interessante. Se ele joga D5, eu jogo cavalo de C, né, para E7, seguido de bispo pode tomar em D7, dama toma em D7, e ele pode jogar C4 agora, que é uma jogada fantástica para as brancas, porque abre o caminho para o cavalo ficar na casa natural dele, de C3. Se você tiver a oportunidade de deixar o cavalo em C3, deixe em C3. Se as pretas te permitirem isso, claro. Se eu jogo H6, ele joga cavalo C3. Se eu jogo F5, ele pode jogar cavalo D2, seguido de cavalo F6, peão F3, roque, B4, aqui é uma jogada interessante para atacar do outro lado das brancas,
Mas aqui, ó, tenho todas essas ideias de pretas de jogar H5, depois de jogar é, G5, depois de jogar G4, depois de jogar F4. Tem muitas ideias interessantes aqui. Mas eu posso atacar do outro lado e atacar os dois lados ao mesmo tempo. Essa jogada é fantástica para as pretas. C6 me dá uma possibilidade aqui de fazer uma bagunça, um jogo caótico aqui para o lado das brancas, que vai ser jogar depois B5, depois torre C8, depois eu tenho a ideia de G5, tenho a ideia do cavalo entrando em G6, então eu tenho muitas possibilidades legais aqui para as pretas jogarem muito, muito, muito bem essa partida. Mas beleza, vamos voltar primeiro na posição mais ativa do bispo. Se ele joga peão toma D5, eu posso tomar de cavalo. Não gosto de tomar de cavalo justamente por conta da ideia dele ser atacado em F4. É melhor evitar para você não ter as suas peças sendo atacadas, evitar você ficar sendo atacado no centro e perder tempo. Então você pode tomar de peão, beleza? É uma opção interessante. Se, beleza, eu continuo com D5 e depois de C4 eu jogo F5, também é uma jogada interessante. Ele tem a possibilidade aqui, ó, de entrar com o bispo em G5, e é aí que complica a minha vida. Então eu não posso jogar F5 aí agora não. Porque esse cavalo ele vai ficar muito poderoso, ele vai ficar me atrapalhar demais, entrando na casa E6. Então ele está criando espaço para entrar, então melhor evitar também esse tipo de jogada. Melhor seguir o caminho anterior que a gente comentou. Então beleza. Para a gente dar uma finalizada, a ideia principal em torno dessa abertura, depois de bispo D7, segue com D4. Depois, bispo B5 atacando o bispo. Bispo recua para B3. Cavalo toma em D4. Cavalo toma em D4. Peão toma em D4. Dama toma em D4. E C5 ainda está aqui disponível. Vocês lembram que é uma armadilha aí possível de acontecer, mas claro, ele pode, né, tomar atitudes melhores agora, jogando C3, por exemplo, e a gente continua dentro daquela outra linha que a gente tinha comentado. Dependendo do que acontece, né, a gente pode ter esses caminhos aí para a gente poder dar uma estudada e dar uma pensada nas possibilidades que a gente tem de contragolpe às brancas dentro da abertura espanhola, dentro dessa linha principal da Steinitz. Beleza? Muito obrigado pela atenção, vejo vocês em breve. Até a próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!